Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nós estamos dentro de um projeto de falar, de expor o livro de Marcos. E eu tenho feito isso aos domingos já há uns 2 ou 3 meses, se eu não estou enganado. Mas há cerca de mais ou menos 3 semanas, o Senhor começou a ministrar algo mais uma vez ao meu coração e uma direção para falar a respeito desse assunto. É um assunto que eu já ministrei em nossa igreja aqui no Carmo Paranaíba há mais ou menos 1 ano atrás. Quase que exatamente 1 ano atrás. E algumas verdades precisam ser relembradas, precisam ser fortalecidas em nosso coração. E o que eu quero conversar com vocês aqui faz parte do DNA do que Deus nos direciona como igreja, casa de oração e Paraíso. Então isso aqui é muito, muito importante que esteja firme em nosso coração. E eu já há algumas semanas com uma vontade no meu interior de ministrar esse texto novamente. Achei que hoje seria um dia propício, por ser um dia de ceia, um dia onde falamos a respeito de discernir a obra de Cristo, de discernir o corpo de Cristo. Amém? Então eu quero falar hoje sobre viver igreja, sobre o que significa viver igreja. Meu tempo vai ser extremamente limitado, já são 7h16 e nós ainda temos ceia, mas eu vou tentar resumir de maneira objetiva, abordar com os irmãos o que esse texto vai nos mostrar e o que está pulsando no meu coração já há algumas semanas. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, quero te agradecer por esse dia maravilhoso, pela sua presença nesse lugar. Pedimos que eu venha falar ao nosso coração, Jesus, por meio da pregação da palavra. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor me use com graça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Querido, você tem total e completa liberdade para discordar de mim do que vou ministrar, mas eu creio que como cristão você não tem liberdade nenhuma para discordar do que for bíblico. Talvez você não se agrade tanto de algo, mas antes de você ficar chateado comigo, pergunte se é bíblico. Amém? Porque se for bíblico, a gente recebe. Se eu fizer uma complicação que é minha, estou indo além, discorde de mim tranquilamente. Mas como pastor eu tenho a responsabilidade de ser bíblico. Amém? O texto de Hebreus, o livro de Hebreus, ele é escrito em um contexto de má compreensão do cristianismo. Jesus havia subido aos céus, a igreja estava nascendo, e havia uma má compreensão em relação ao cristianismo e judaísmo, que era a religião daquela época, predominante em Israel. O que é o cristianismo, o que é o judaísmo? Como que vai ser agora? Nós vamos manter o quê? Nós vamos continuar sacrificando? Não vamos? Vamos continuar guardando dias? Não vamos? Vamos continuar circuncidando nossos filhos? Não vamos? E aí, como vai ser essa nova vida em Cristo? Como funciona isso? Além disso, era um tempo de grande perseguição. Os cristãos
São o povo que diz que Jesus Cristo é o único suficiente Senhor, mas naquele tempo havia só um Senhor, e o Senhor era César. Quando o cristão diz que Cristo é o Senhor, ele está indo contrário à soberania de César. E isso custava a morte, isso custava conforto, isso custava status, isso custava tudo. E os cristãos estavam sendo perseguidos por isso, porque o cristianismo não era uma religião permitida. Por causa da perseguição e por causa dessa confusão, muitos estavam abandonando a fé. Abandonando a fé. Então o autor de Hebreus, que não se sabe quem é, escreve esse livro para mostrar a grandeza de Cristo. O que o autor de Hebreus quer defender é: uma vez que você, cristão, já chegou a Cristo, como você quer voltar às coisas que se passaram? Uma vez que você recebe a plenitude da promessa, como você quer voltar para a sombra? Uma vez que você tem algo novo, maior e melhor, como você quer viver em algo velho? Então o autor de Hebreus, ao longo deste livro, vai mostrar que Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, e Cristo é maior, dentre tantas coisas também no livro de Hebreus, resumindo aqui, maior do que o sumo sacerdote Arão, que era talvez o maior líder estabelecido dentro do sacerdócio no Antigo Testamento. Por que Cristo é maior? Porque Cristo, ele é mediador de uma aliança maior do que a aliança do Antigo Testamento. A aliança que Deus fez com o povo lá no deserto, no Monte Horebe, foi uma aliança baseada no sangue de animais. A nova aliança é baseada no sangue de Cristo. A aliança é maior. O sacrifício que Cristo oferece, ele é maior, porque naquele tempo se oferecia cordeiros e bodes. Mas Cristo não oferece cordeiros e bodes, Cristo oferece o seu próprio sangue, o seu próprio corpo. O tabernáculo onde Cristo oferece o sacrifício é maior, porque Arão e os seus descendentes ofereceram sacrifícios no tabernáculo construído por Moisés, no templo construído por Salomão. Cristo oferece o seu sangue no céu, no tabernáculo verdadeiro, celeste. E o autor de Hebreus trabalha tudo isso. Ora, se Cristo é maior, se a sua obra é tão grande, por que retroceder? Por que viver oscilando entre Cristo e as coisas passadas? Entre Cristo e o antigo? Como conciliar Cristo e aquilo que deveria ficar para trás? Essa é a ideia do autor de Hebreus. Chegamos então ao verso 19, quando o autor de Hebreus vai nos dar várias instruções práticas a partir do que Cristo faz. E a primeira coisa que o texto nos mostra que Cristo fez no Hebreus 10, 19 fala assim comigo por gentileza: Cristo nos deu acesso a Deus. Cristo nos dá, querido, aquilo que todas as religiões terrenas buscam. Todas as religiões estão tentando construir um caminho de volta para Deus. O texto diz que Cristo nos deu esse novo caminho. Cristo conquista para nós um novo caminho, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos acesso a Deus, não por causa de nossas boas obras, não por causa de nossos méritos. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, por causa da obra de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Agora o texto diz que nós não apenas temos acesso, ele diz que nós podemos entrar com confiança. Nós não podemos apenas entrar, mas nós podemos entrar com confiança. E é um claro contraste implícito aqui. Porque na antiga aliança, ninguém entrava na presença de Deus com confiança. Na antiga aliança não era todo mundo que poderia entrar. Quem poderia entrar? O sumo sacerdote. Uma única vez por ano, no Levítico 16, no dia da expiação, uma única vez por ano, o sumo sacerdote, que representaria o povo, entrava diante de Deus. Depois de muitos rituais e cerimônias, depois de um cordeiro ter sido morto, ele entrava sem saber se sairia dali vivo. Mas agora, por causa da obra de Cristo, nós podemos entrar com confiança. Com
ousadia. Ele nos abre, o texto diz, um novo e vivo caminho, isso é, pelo seu corpo, pelo seu sangue. Cristo nos abre um caminho de volta para Ele, de volta para Deus, e Ele entra ao Santo dos Santos e nos chama para entrar com Ele, a segui-lo, a ir atrás dele, desfrutar da presença de Deus. Entramos com confiança. Não entramos pela porta dos fundos, não entramos retraídos, não entramos com medo, entramos com confiança naquele que nos abriu o caminho. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós temos a plena convicção de que estamos reunidos na presença de Deus, por causa do novo e vivo caminho que nos abre. Ele abre um novo e vivo caminho. O véu que separava o Santo dos Santos, onde ninguém poderia entrar, exceto o sumo sacerdote, foi rasgado. Cantamos aqui: se ouviu, está consumado. E quando se ouviu, está consumado, João vai dizer que o véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Deus abriu um novo caminho. A boa notícia do Evangelho é que Deus abre uma porta maravilhosa a pessoas miseráveis como nós. Uma porta extraordinária. Por que não entrar? Com base nisso, o autor vai nos dar 3 exortações, 3 direções. Primeiro, versículo 22, repita comigo assim, por gentileza: aproximemos. Verso 22: sendo assim, aproximemos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Como que nós nos aproximamos? De maneira displicente, de maneira negligente, de maneira relaxada, de maneira irresponsável? Não! Nós nos aproximamos com o coração sincero. A palavra sinceridade, ela vem no seu original de sincera. Era algo, te dar um exemplo. As pessoas iam comprar um vaso de porcelana na feira. Um vaso de porcelana trincava com facilidade. Quando ele tinha seus problemas, vinha alguém passar do que nele? Cera. Mas aquela cera exposta na luz mostrava todos os trincados. Já um vaso que era sem cera é um vaso íntegro, um vaso original. Ele não tem máscaras, quem entendeu? Nós nos aproximamos da presença de Deus sem máscaras, sem maquiagem. Maquiagem é um negócio fenomenal. Eu amo maquiagem. Não para mim, claro, né? Mas eu amo maquiagem. Gente, maquiagem é um negócio maravilhoso. Olha uma pessoa que está, sei lá, que pessoa bonita que está aí. Não é? Pessoa maravilhosa. Amanhã às 6h30 da manhã você vai descobrir que você ama mesmo ou não. Não é verdade? Maquiagem é um negócio lindo. E o nosso mundo é o mundo dos filtros do Instagram. Mas com Deus não tem filtros, com Deus não tem maquiagem. Nós nos aproximamos com o coração sincero, reconhecendo nossa indignidade e em plena convicção de fé. Fé em quê? Na obra de Cristo. A nossa fé não está em nós. A nossa fé está em Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu por nós, que se entregou por nós. É na obra dele. E o texto diz que nós não apenas aproximamos com o coração sincero e em plena certeza de fé, mas temos o coração aspergido para nos purificar de uma consciência má. Querido, a ideia da aspersão, aspergida, é uma figura lá do Antigo Testamento. Você não consegue entender isso se você não conhece o Antigo Testamento. No dia da expiação, eles pegavam, sacrificavam o cordeiro, e aí colocavam o sangue do cordeiro na bacia. O sumo sacerdote pegava um ramo de isopo, que é uma erva, e ele molhava lá no sangue, e ele fazia assim, ó, no povo. Quem está entendendo? Ele está aspergindo o sangue de Cristo. A ideia, o sonho de um judeu era no dia o sangue do cordeiro pingar nele.
Só que o sangue de bodes não pode purificar o pecador, mas o sangue de Cristo Jesus, derramado sobre mim e você, purifica não apenas o corpo, purifica o coração, purifica a má consciência, purifica você por completo. O coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e ter os nossos corpos lavados com água pura. Observe, querido, nós não apenas nos aproximamos, mas nos aproximamos com o coração sincero, com a consciência e com o corpo purificados. É uma maneira do autor dizer, completamente limpos. Sabe o que faz isso? A obra de Jesus Cristo. Por causa disso, eu posso então, fala assim, me aproximar. E tem um outro contraste com o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, a antiga aliança não nos chama a aproximar. Eu não sei se você se lembra, mas quando Deus diz que vai descer e se manifestar para o povo no Monte Horebe, Ele dá instruções claras a Moisés. Moisés, suba a minha presença, só você. Depois ele fala assim, suba só você e os líderes. E eu quero, Moisés, que você demarque limites ao redor do monte. Quem lembra disso? Você vai pôr limites ao redor do monte. Moisés, quem passar do limite morre. Você sobe, os líderes sobem, e eu vou descer para encontrar contigo. Mas se o homem, mulher, criança ou animal passar o limite, morre. A antiga aliança é, fica aí, e eu fico aqui, porque vocês são o quê? Pecadores. A nova aliança é, venham, eu limpei vocês, eu purifiquei vocês, aproximem-se, aproximem-se, aproximem-se. A porta, querida, está aberta para aqueles que estão em Cristo. Você não precisa mais fugir, você não precisa mais se esconder. Nós somos chamados a nos aproximar. O texto continua. Primeiro lugar, aproxime. Segundo lugar, o que eu faço? Já que Cristo me deu acesso, aproxime primeiro. Segundo, guarde firme a confissão. Verso 22, 23. Guarde firme a confissão. Verso 23, mantenhamos firme. Apeguemos com firmeza, mantenhamos firme a esperança ou a confissão que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Nós vivemos em um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de frieza espiritual, um tempo de mornidão, um tempo de abandono da fé. E o autor de Hebreus diz para essa igreja, para esses cristãos, se apeguem com firmeza à esperança que vocês confessam, que significa se apeguem ao Evangelho, se apeguem com firmeza, decisão clara, à obra de Cristo e às suas promessas. Não importa o que custar. Você está sendo perseguido, não interessa a perseguição. Você está sofrendo, não interessa o sofrimento. Você está sendo prejudicado, não interessa. Se apegue a Cristo. Se apegue a Cristo, porque Ele é fiel. Se apegue porque Ele é. Lembra do que cantamos? Fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Não negocie sua fé. Não negocie sua confissão. Não negocie o seu coração. Não negocie a sua vida. Se apegue ao Evangelho. Como, pastor? Como que eu posso manter firme a minha confissão no mundo de apostasia, no mundo de frieza? Como eu posso não negociar a minha fé no mundo que quer comprá-la? Como eu posso me proteger do esfriamento espiritual? A terceira exortação nos responde. E eu gostaria que, em nome de Jesus, você se desligasse das outras coisas, das distrações, e prestasse muita atenção. Como eu posso, autor de Hebreus, colocar isso em prática? Ele vai me mostrar. Fala assim comigo, vivendo igreja. Versículo de número 24 e 25. E consideremos uns aos outros, para
incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. Reunirmos como igreja. Repita comigo: reunirmos como igreja. Segundo o costume de alguns. Olha, 2000 anos atrás eu já tinha isso. 2000 anos atrás eu já tinha isso. Não deixemos, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E há alguns anos, até no seminário a gente trabalha sobre isso. Tem se tornado muito comum um movimento que se chama desigrejados. É uma ideia de que a igreja sou eu. Eu gostaria que alguém desses movimentos igrejados algum dia tentasse me mostrar na Bíblia onde é que diz que a igreja é você ou eu. Não diz. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Só existe igreja no coletivo. Fala assim: só existe igreja no coletivo. Não existe no Novo Testamento, em lugar nenhum, igreja no individual. Não existe. Igreja é no coletivo. Aqui é igreja. Lá em casa eu sou membro. Nos reunimos. O quê? Sozinho? Reunidos? Sozinho? Reunidos? Sozinho? Não existe igreja. Mas eu acho, não interessa o que a gente acha, interessa o que a Bíblia diz. Amém? Amém? Igreja é coletivo, é reunião dos membros, é reunião dos salvos. Pessoas têm aderido a essa ideia de desigrejados por inúmeros motivos. Pessoas são feridas dentro da igreja. Quem já foi ferido dentro da igreja? Pessoas feridas dentro da igreja, machucadas dentro das igrejas, oprimidas dentro das igrejas. As pessoas foram exploradas dentro das igrejas, pessoas foram iludidas dentro das igrejas, pessoas foram chantageadas dentro das igrejas. Outros aderem a esse movimento simplesmente porque são preguiçosos, porque são orgulhosos, porque têm mágoas. Querido, nós podemos enumerar centenas de motivos para um desigrejado, e nós podemos tentar explicar, mas nenhum motivo justifica. Fala assim: nenhum motivo justifica. Nenhum. Dá para entender, só não justifica. Quem entendeu? Pastor, pesar, não entendo, querido. Difícil, não deveria ter acontecido. Não deveria, mas aconteceu. Entenda a sua dor, entenda a sua mágoa, mas ela não se cura no isolamento, ela se cura na presença do povo de Deus, na presença de Deus. Esse é o remédio para tudo isso, biblicamente. Agora, perceba comigo, 2000 anos atrás isso já tinha. Amém? Quando o autor de Hebreus escreve, 2000 anos atrás isso já tinha. Agora, eu quero que você perceba, por gentileza, que tem gente que olha e pensa em ver um desigrejado só como alguém que não congrega. E eu não estou falando de alguém que não congrega, porque os que não congregam não estão aqui, quem entendeu? Eles não estão aqui. Eu não estou pregando para quem está lá fora, eu estou pregando para quem? Para quem está aqui dentro, para mim, para você, para nós. Tem um tipo de desigrejado que ele é mais sutil. É o desigrejado que ele frequenta, mas ele não faz parte. Ele frequenta, mas ele não se envolve. Ele frequenta, mas ele não vive como igreja. E para entender o que é isso, eu preciso entender biblicamente. Não é o que eu acho, é o que é biblicamente do que é viver igreja. Porque quando eu entendo o que é viver igreja, eu vou me perguntar: eu estou vivendo igreja? Se a resposta é sim, amém. Se a resposta é não, eu sou um desigrejado frequentador. Quem entendeu? Eu sou um desigrejado que frequenta. O lema da nossa igreja, por isso que eu disse que o que eu estou ministrando aqui faz parte do DNA da Ilha do Paraíso. Mais do que um lugar para frequentar, uma família para pertencer. Ser igreja não é frequentar um culto, é pertencer a um povo. Porque tem desigrejados assíduos e tem desigrejados que nunca frequentam. Tem esses dois tipos. Agora, o que é viver igreja de acordo com o nosso texto e com tantos outros? Verso 24. Observe que ele vai usar 4 verbos ao longo de 2 versos. 4
expressões verbais que vão falar do cuidado mútuo, de algo que eu faço em relação ao próximo, porque a igreja não se vive só. Primeira coisa, consideremos, ou a NVI, importemo-nos. Observe, querido, eu importo. Ser igreja é o quê? Importar uns com os outros. Você importa com alguém além da sua família. Dá uma girada de pescoço aí, olha aí para os lados. Você importa com esses irmãos que você está vendo? Será? Importamos-nos uns com os outros. Não é, querido, assistir um culto junto. É muito mais do que isso. Quem está entendendo? É muito mais do que isso. É o me importar com a família de fé. É o importar com irmãos que foram salvos como eu. Você lembra da história de Caim e Abel? Quando Caim mata Abel, o Senhor vai ao encontro de Caim. O Senhor faz uma pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim, todo orgulhoso, prepotente, diz: por um acaso eu sou o tutor do meu irmão? Já imaginou? E a resposta do Novo Testamento é: você é responsável pelos seus irmãos. Fala assim: importemos uns com os outros. Agora a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriou. É o tempo que nós estamos vivendo, querido. Um tempo onde o amor se esfriou. De todos? Não, de muitos, porque do cristão não. João 3,35, Daniel, por gentileza. Olha o que Jesus vai dizer que é a marca do discípulo de Cristo. A marca do discípulo de Cristo não é que ele roda no manto. A marca do discípulo de Cristo não é que ele tem visão todo dia. A marca do discípulo de Cristo não é que ele vive milagre toda hora. A marca do discípulo de Cristo é que ele ama. João 3,35, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem quê? Uns aos outros. Observem uns aos outros, mutualidade. Voltando para Hebreus, importemos, fala assim: importemos uns com os outros. Querido, você vai perceber biblicamente. Eu quero que projete outro texto aí, por gentileza, Daniel. 1 Tessalonicenses 5,12. Eu poderia te mostrar trocentos textos sobre isso. Eu vou te mostrar dois. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhe pedimos, irmãos. Com quem que Paulo está falando? Fala assim: com os irmãos. Com os irmãos. Ele está falando com os líderes? Ele está falando com quem? Quem são os irmãos? A igreja de Tessalônica. Hoje seria quem? Os irmãos. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e aconselham. Ele está falando do resto com os líderes. Continuando: tenham na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Ponto final. Vivam em paz. Fala assim comigo: vivam em paz uns com os outros. Mutualidade, está falando todo mundo. Continua o texto: exortamos vocês, quem? Irmãos. Aqui admoestem, aqui corrige os ociosos, aqui conforte os desanimados, aqui auxilie os fracos, estejam pacientes para com todos. Quem tem que fazer isso aí, querido? É o pastor? Me responda: é o pastor? Eu preciso de português básico para entender esse texto. Quem tem que confortar os desanimados? Fala assim: os irmãos. Quem tem que admoestar ou corrigir os preguiçosos? Quem? Quem tem que auxiliar os fracos? Quem tem que ser paciente? Opa! Então não tem como eu terceirizar para o pastor, tem? Não tem. Tem como eu terceirizar para o irmão? Não tem. Isso é algo que todos têm que fazer. Quem está entendendo? Todos fazem. Colossenses 3, por gentileza. Colossenses 3,16.
Colossenses capítulo 3:16 está escrito um texto conhecido: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem. Fala assim comigo, uns aos outros. Cristianismo, querido, não se vive no isolamento. Não se vive dentro de um copo. Voltando para Hebreus 10:24. Então importemos uns com os outros para o que? Estimularmos, Hebreus 10:24, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Observe, querido, que eu vivo igreja para estimular uns aos outros. Estimular que? Não, nós precisamos, como o Luquinho diz aqui, eu vou agora, irmão, e aí, tá ganhando dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos... querido, isso faz parte também, lá de fora. Porque nos reunimos como igreja para o quê? E se estimularmos ao quê? Ao quê? Ao amor. É você chegar para o irmão, e aí, irmão, está amando? Quando você aprendeu a amar esse ano? Quando você aprendeu a amar essa semana? E as boas obras? E aí, irmão, está sendo frutífero no reino? E aí, irmão, você está crescendo em boas obras? E aí, irmão, a sua luz está brilhando no mundo de trevas? As boas obras estão brilhando na sua vida lá de fora? E aí, irmão, vamos frutificar. Isso é nos reunirmos para estimular uns aos outros. É quando eu encontro com você. E aí, meu irmão, como é que está a sua vida? Está amando, está crescendo em obras, está crescendo em frutos, está crescendo no reino. Ei, atenção. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. 9, 10, 11 e 12 diz que é melhor ter companhia do que estar só. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, que não tem quem pode ajudar. Verso 12, por gentileza. Um homem sozinho pode ser vencido. Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Fala assim: sozinho, um homem pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Provérbios 18:1. Eu gostaria que você abrisse esse texto, por gentileza. Provérbios capítulo 18, verso 1. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Só um. O isolamento é incompatível com o Evangelho. Ele é egoísta, é soberbo e é insensato, tolo, ignorante, é a mesma coisa. Voltando para Hebreus, o texto vai dizer, eu gostaria que você voltasse para Hebreus comigo, Hebreus 10:25, o último texto que nós já lemos aqui, o último versículo. Não deixemos de reunirmos como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A revista atualizada desse texto vai traduzir: não deixemos de congregar. Só que o que é congregar? É participar? É assistir? Não, querido, é ser parte. É viver em família, é viver em igreja, é viver em um lugar de encorajamento mútuo, é viver a vida do Evangelho, é entender que o grande dia está se aproximando e alimentar essa expectativa. Sabe por quê? Porque nós cometemos o erro de viver o que foi pregado aqui domingo passado. O que o Luquinha começou dizendo no culto, que nós vivemos esse risco de achar que a vida se resume a essa terra. Eu vou precisar ouvir aquilo mais vezes. O Michel vai ter que ouvir aquilo lá de mês em mês se ele quiser vacinar o coração dele. Nós achamos que nós somos daqui.
Tem um dia se aproximando, querido. É lá que nós vamos, é para lá que nós moramos. Esse é o nosso alvo. Você não escuta isso lá fora, não. Você escuta isso na igreja, vivendo como igreja. Viver igreja, de acordo com o Novo Testamento, é importar com o outro, é considerar um ao outro, é incentivar um ao outro, ao amor, à prática de boas obras e viver em família. Ser igreja é mais do que frequentar um lugar, é pertencer a uma família. Hoje nós estamos num dia de ceia, e no dia de ceia nós somos chamados a discernir o quê? O corpo de Cristo. E o que é o corpo? Corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo. A pergunta que eu gostaria de caminhar para a gente fechar é: será que temos vivido como desigrejado? Pastor, como que o desigrejado vive? Carente de amor familiar, amor fraternal, esse amor entre irmãos. O desigrejado, ele não tem incentivo e nem incentiva ninguém na prática do amor e as boas obras. O desigrejado vive longe da exortação, vive longe da correção, vive longe do ensino, vive longe do confronto. Ele é como Jonas, quando ele escuta o confronto, ele vai para Tarsis. Ele vive sem amparo, ele vive sem auxílio, muito menos presta auxílio, e ele não quer pastoreio. O desigrejado vive perdendo a expectativa da volta de Cristo. Quem vive assim, o próximo passo é ao abandono da fé, a apostasia. O texto vai dizer isso em Hebreus 10, 26. Olhem comigo, por favor. O texto seguinte do que a gente leu. 10, 26. Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ora, uma vez que eu entendi a verdade, eu quero continuar vivendo em pecado, e o pecado no contexto é eu negligenciar isso, porque o texto é amparado pelo seu contexto, mas tão somente, então não resta sacrifício. O que resta? Verso 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Ao invés da expectativa da volta de Cristo para glória, para alegria e para gozo, é uma expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E aí o autor de Hebreus vai dizer, um contraste: quem rejeitava o passado já era julgado, quanto mais quem rejeitar Cristo. Observe para você ver, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou os filhos de Deus, profanou o sangue da aliança, porque ele conheceu, ele teve a oportunidade, ele disse ser lavado, ele profana o sangue da aliança que ele disse que ele foi santificado, e insulta o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Leia comigo, por favor, verso 31, vamos lá? Algo cair nas mãos do Deus vivo. Querido, somos chamados a viver como igreja. Mas viver igreja não é estar no culto. Viver igreja não é assistir o culto. Viver igreja não é de vez em quando dar as caras. Viver igreja não é ser um frequentador. Viver igreja é fazer parte. Quem está entendendo? É fazer parte. Eu não consigo entender como pastor. Algumas pessoas, querido, que se no Antigo Testamento, na aliança inferior, Deus estabeleceu numa aliança inferior, numa aliança inferior, numa aliança inferior, numa aliança inferior, numa aliança inferior. Deus estabelece um dia onde as pessoas deveriam separar para adorar e cultuar o Senhor. Na nova aliança maior, melhor, muito superior, as pessoas não conseguem. Nós não conseguimos, às vezes, dedicar 2 horas de culto ao Senhor com o coração aberto. Nós achamos demais frequentar a igreja uma vez
consigo entender biblicamente, eu consigo entender humanamente, fala, quem entendendo? Eu não consigo entender biblicamente como, querido, eu posso querer conciliar isso. Ser igreja não é bater um carimbo de presença. Ser igreja não é cumprir uma obrigação. Participar não é isso. Deixa eu lá cumprir minha obrigação semanal para ver se Deus me abençoa essa semana. Querido, cultuar como igreja é ter o privilégio de se reunir na presença do Rei do Universo, do Senhor em Cristo, que habita no meio da igreja e trabalha no meio da igreja, ter a oportunidade de renovar a nossa fé, ter a oportunidade de ser estimulado. Querido, eu estava nessa semana, que semana é complicada, difícil, e aí você vem para o culto, e você participa de louvor, e você adora o Senhor, e tem gente que está no freezer, e você adora o Senhor, seu coração renova, a sua vida renova, você recebe um abraço, você vê um irmão, e um ajuda o outro, e um levanta o outro, e você importa, e você ama, e você ouve uma palavra. E eu acho que é impossível você ouvir uma palavra bíblica e sair daqui muito satisfeito consigo mesmo. Se você sai dos nossos cultos satisfeito consigo mesmo, de duas uma: ou você não escutou nada, ou você não escutou nada. Porque todo culto que eu venho, toda pregação que eu prego, eu saio daqui: Jesus Cristo de Nazaré me socorre, me ajuda, me transforma. Jesus Cristo, a estrada é longa. Jesus Cristo, eu estou tão longe do que eu precisava estar. Nós estávamos aqui na apresentação, querido, deixa aí pôr a medalha de ouro por respeito. Eu não mereço medalha de ouro. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu estou muito longe de onde eu deveria estar. Eu sei que eu preciso de alguém que me exorte, de alguém que me confronte, de alguém que me acerte o caminho, de alguém que me instrui, de alguém que me orienta, de alguém que me diz vai, de alguém que diz ei, seja um marido melhor, ei, seja um pai melhor. Agora, a pergunta aqui: como eu vou viver isso no isolamento? Me responda. Como eu vou viver isso? Tentando ser igreja uma vez no mês, uma vez no bimestre. Como? Querido, ser igreja é experimentar o remédio de Cristo para nossos pecados, para nossas culpas. É ter ousadia para entrar na presença dEle, viver na presença dEle. É receber renovo para perseverar na fé. É desenvolver empatia.